Empreendedor de hoje vai trazer a história de empreendedoras que decidiram investir em serviços e em produtos de limpeza e hoje fazem sucesso. Nossa primeira história que vai ser contada neste primeiro bloco é da Marta Regina, franqueada de uma rede que trabalha justamente com a seleção e intermediação de diaristas e mensalistas na capital paulista desde 2015. Ela é a nossa convidada do primeiro bloco. Marta, seja bem-vinda, mas antes da gente falar especificamente do seu negócio, eu recebi aqui um material da assessoria dizendo que você, mesmo em meio a uma depressão, em 2015 decidiu empreender e aí nesse segmento, eu queria que você falasse um pouquinho o que estava acontecendo na sua vida. Você já empreendeu para a gente entender como você se tornou empresária. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu resolvi empreender. A ideia de empreender já era uma vontade minha de muito tempo. Mas, como eu falei na reportagem, eu era funcionária pública. Então, eu passei num concurso e aí entrei nessa empresa pública e me acomodei, fui ficando, mas eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Então, eu não parei no tempo, eu estudei, eu fui atrás de cursos, fiz pós-graduação, MBA, e tentei colocar em prática as minhas ideias empreendedoras dentro de um ambiente de empresa pública, né? Não deu muito certo, porque as pessoas lá têm uma outra visão, uma outra cabeça e acabavam me perguntando, mas para que você quer fazer diferente, né? Mas eu sempre aprendi muita coisa em todos os cursos que eu fiz e tudo mais, até que no início de 2015, por conta de uma crise, né, porque o nosso país passa por várias crises, em 2015, se você lembra bem, a gente estava no início de uma crise bem grande, né? E aí, por conta disso, já fizeram lá uma lista de pessoas e cortaram essas pessoas, mesmo sendo concursada, isso também não vem ao caso, né? Depois a gente foi atrás disso judicialmente, mas eu fui mandada embora. Então, eu já estava há 18 anos nessa empresa e, queira você ou não, a gente se acomoda, né? Naquele dia a dia. Até porque quando se fala em concurso público, se fala em estabilidade, né? Não se pensa, olha, eu vou ser demitida. Exatamente, né? E outra coisa, com esses cursos que eu fiz, eu consegui cargos de confiança dentro da empresa, ou seja, eu tive uma ascensão, né? Que, bem ou mal, eu não conseguia colocar tudo que eu queria em prática, mas por conta da minha motivação, eu consegui crescer dentro da empresa e tudo mais. Então, quer dizer, foi um baque muito grande. Passei por muitas áreas dentro da empresa, comercial, administrativo, financeiro, controladoria, muitas áreas, né? E aí, de repente, eu fui mandada embora e eu me vi sem chão, né? Porque é uma vontade de você fazer uma outra coisa, mas você está naquela rotina. E aí, então, no começo de 2015, eu fui mandada embora, bem no início dessa crise. O que você imagina? O que eu vou fazer agora, né? Então, os meios, as primeiras coisas que eu fiz, lógico, acho que todo mundo faz isso, é mandar currículo, né? E aí eu cheguei a ouvir de uma recrutadora que eu era qualificada demais, né? Na verdade, eu entendo que realmente eu estava deprimida, estava angustiada atrás de uma recolocação. E realmente o meu currículo era demais para aqueles cargos que estavam sendo oferecidos. E isso os recrutadores entendem, né, que a gente não tem motivação para ficar e tudo mais. Então, eu falei, não, eu não aguento ficar quieta, né?
Então eu falei: "Eu tenho que procurar fazer alguma coisa". E aí, colocando as 2 coisas ao mesmo tempo, a depressão, eu fui emagrecendo, fui achando que eu não servia mais para nada e, ao mesmo tempo, eu fui procurando. Eu tinha aquela motivaçãozinha interna e externa também, né, porque a minha família me ajudou muito e, inclusive, o meu marido, os meus filhos são todos empreendedores, né. Eles já empreendiam na época? O mais velho é que o meu filho mais velho que me deu assim o norte, porque ele já tinha empreendimentos, né? E aí ele falou: mãe, a vida aqui fora não é tão ruim como você pensa, não. Para Aliás, de procurar emprego, mãe, vai para outro caminho. exatamente. Exato, ele falou: a vida aqui fora do mundo de empresa pública é diferente do que você pensa. Então, você é uma pessoa inteligente e tudo mais. E aí eu lutei contra tudo isso, né? E fui procurando alguma coisa que se enquadrasse mais naquilo que eu também já sabia fazer, né? E aí então eu encontrei essa franquia que estava adequada ao meu perfil e era onde eu ia poder colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido e que não tinha conseguido colocar em prática num emprego público e que eu ia tentar, né? Porque até então eu não sabia se ia dar certo, né? Então, eu ia tentar colocar em prática numa empresa minha, né? O que eu imaginava era que os meus erros eu que ia ter que superar, mas os meus acertos eu mesma ia comemorar e colher os frutos. Ô Marta, naquele momento você investiu quanto no negócio? Eu investi por volta de R$ 80.000. Então vamos lá, a Marta, que era até então concursada, tinha um cargo público estabilizado, apesar de ter a veia empreendedora, ainda estava naquele pensamento ainda, olha, a pessoa que tem concurso público é uma pessoa, segura economicamente, financeiramente falando, teve que investir 80.000. Naquele momento você sentiu medo? Senti bastante medo, porque eu também eu sou da geração X, né? Não sou da geração Y nem da geração Alfa, que eles têm outra cabeça, né? Eles vão com tudo, mergulham, né? Eu não, eu sou um pouco conservadora ainda. Mas eu falei naquela altura eu falei, eu não posso ficar parada, né? E é como eu falei para você, o meu filho mais velho foi o que me motivou. E ele foi comigo visitar as diversas franquias e diversos negócios que eu pretendia abrir. E nessa franquia especificamente, ele falou: não, vamos que vai dar certo. A única coisa que ele falou que iria entrar comigo é que ele escolheu um bairro bem longe da onde eu estava localizada naquela ocasião, mas isso hoje já está completamente equacionado. E foi bom, porque é um bairro bom de São Paulo. Naquele momento em que seu filho foi, claro, sua família toda, mas ele em especial foi a sua principal força, como foi esse processo de mesmo num estado, de depressão devido a tudo que tinha acontecido, se reerguer, abrir um negócio e a partir desse negócio encontrar novas motivações? Ele foi o que me puxou mesmo, né? Porque ele sempre teve essa visão empreendedora e ele falava: olha, você não tem que trabalhar mais para os outros, você tem que trabalhar para você. Então, eu vou analisar com a minha experiência que eu já tenho, nós vamos analisar o negócio e tudo mais, porque ele também tem uma outra atividade que ele não ia poder ficar todo o tempo comigo, né? Ele falou: eu vou poder te ajudar, mas eu não vou poder te ajudar em 100% do tempo. Então,
eu vou analisar o negócio com você, mas você tem que ter na cabeça que é você que vai tocar, né? Então, ele me ajudou a escolher o negócio e a partir daí ele sempre foi me acompanhando assim, ele foi me dando suporte, né? E hoje a minha família toda está envolvida com esse mesmo negócio ou com negócios parecidos, ou migraram para outros negócios a partir desse. E hoje eu posso dizer que a gente é uma família empreendedora. Sim, inclusive, olha, ela falou da família, a gente tem aqui informação, o filho já tem 2 unidades da mesma rede, uma em Americana, outra em Limeira, aqui no interior paulista. Então, conta pra gente, em detalhes, como é esse negócio, como funciona, para quem está em casa entender. Então, a Mary Help é uma franquia de intermediação de serviços de diaristas e mensalistas, né? Então a gente é uma central de profissionais que prestam serviço como faxineira, como lavadeira, como passadeiras, cozinheiras, babás, cuidadoras de idoso e cuidadores também, copeira, garçom. Então a gente faz essa intermediação. E como a rede tem crescido bastante, né, no Brasil como um todo, as pessoas acabam procurando, sabendo que nós temos as melhores profissionais concentradas nas unidades da Mary Help. Eu já estou aqui na Vila Mariana há 6 anos, completamos 6 anos agora, né, em novembro, e a gente tem uma assertividade muito grande em identificar profissionais que sejam boas de serviço e boas também na, na, no comportamento com os clientes, né? Que precisa, elas muitas vezes sabem fazer o serviço, mas não sabem como se comportar na casa do cliente, administrar o tempo, administrar os produtos. Então, elas passam por todo esse treinamento aqui e a gente vai acompanhando. Então, a Mary Help, ela intermedia os serviços, principalmente de faxineiras e passadeiras, né? E também fazemos a seleção de profissionais domésticas, né? Empregada doméstica, babá, também mensalistas. A gente faz o processo seletivo. A pessoa vem com a necessidade e a gente seleciona então a profissional que seja mais adequada para trabalhar como mensalista na casa dessa pessoa. Mas aí a contratação, no caso da mensalista, é por vocês ou a pessoa contrata nos termos de CLT? Como que funciona isso? Nós temos as duas modalidades. A pessoa pode fazer só o processo seletivo com a gente, então a gente acompanha por 90 dias a pessoa que foi selecionada, né, para ver se ela vai ser efetivada. Como ele pode também terceirizar o serviço com a gente. Então, seria uma profissional registrada CLT da Mary Help que vai na casa do cliente. Agora, como a terceirização é uma coisa um pouco cara, a terceirização acontece mais para empresas, né? Porque aí é uma funcionária Mary Help minha que vai na casa do cliente ou na empresa do cliente. Então, ele não precisa se preocupar com os encargos trabalhistas, nada disso, é tudo Mary Help. Então, isso acontece mais com empresas, né? Porque o valor é um pouco mais alto. Então, Correto. a Mary Help faz basicamente isso, intermedia os serviços das profissionais de serviços domésticos. A gente teve a pandemia, Marta, e eu queria que você falasse um pouquinho, até porque a gente recebeu aqui no material dizendo que vocês têm uma meta de atingir 800 clientes e um lucro de R$ 159.000 para o próximo ano. É isso mesmo? De que forma, então, a pandemia afetou esses números? Olha, o ano de 2020, ele passou assim muito.
ele só existiu, né? Ele não foi um ano de realizações, foi um ano que a gente foi empurrando os negócios, mas a gente não chegou a ter problemas sérios, não. Até porque a gente teve uma surpresa quando alguns clientes continuaram pagando as diaristas, mesmo elas ficando em casa. Isso para elas foi fantástico, porque sem recurso nenhum, né, até sair aquele auxílio emergencial, elas ficaram totalmente desassistidas, porque as diaristas são autônomas, né? Então, se não tem serviço, elas não recebem. E os clientes que puderam continuar com as diaristas, que não tinham pessoas do grupo de risco em casa, continuaram, mas só que não teve nenhuma, claro, teve um decréscimo enorme dos serviços e não tivemos nenhum tipo de perspectiva de crescimento e nada. A gente estava só esperando a retomada, né? E isso só veio acontecer mesmo agora, do mês de maio desse ano para cá. Então, esses números que a gente está prospectando aí para 2022 pode ser até maior, né? Se a gente não tiver mais problemas aí com a Covid, que parece que não vamos ter, né? Por causa da capacidade de vacinação que São Paulo está mostrando, principalmente São Paulo, né? Está mostrando aí. Então, talvez esse crescimento aí prospectado seja até maior. A gente pode estar sendo tímido por conta desse baque que a gente sofreu aí nesse último ano, né? Marta, um prazer falar com você. Eu espero que você possa voltar aqui ao final de 2022 para dizer: olha, a gente estava tímido mesmo, o crescimento foi exponencial e a gente quer ouvir isso. Histórias empreendedoras de pessoas como você que inspiram outras. Ok, eu fico agradecida pelo convite e estou à disposição. Se quiserem conversar comigo no final de 2022 e eu tiver ótimas notícias, eu vou ficar muito feliz de contar para vocês. Tá certo, então, olha, e assim a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar com uma empreendedora que atua justamente com produtos de limpeza também, numa área de biodegradável, juntando aí a questão da sustentabilidade. A gente volta já já contando essa história, não saia daí. De volta com o Ser Empreendedor e, como prometido, a gente continua falando sobre limpeza, mas agora não sobre serviços de limpeza, e sim sobre produtos de limpeza e uma empreendedora que decidiu abandonar a carreira de confeitaria e migrar para a área da gastronomia para o mercado de produtos de limpeza. Olha só, é a Ana Beatriz Diniz, que foi atuar junto com a família, que já tem uma história empreendedora, ela vai contar pra gente. E dentro dessa empresa, ela teve a oportunidade aí de criar uma marca, estar à frente desse negócio. Ana Beatriz, seja bem-vinda, conta pra gente que história é essa? Se formar, olha, eu vou fazer gastronomia e de repente falar, não é nada disso mais que eu quero. Me conta. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Na verdade, todo mundo migra de alguma profissão para a gastronomia, e eu fiz ao contrário, né? Então, me formei com 21 anos, comecei a profissão, fiz intercâmbio, voltei, abri uma confeitaria. Trabalhei por 4 anos nessa confeitaria, foi maravilhoso, mas o peso dessa profissão e de ser empreendedor nessa profissão é muito grande também. Então, eram 14, 16 horas de trabalho em pé, entrega de evento todo final de semana. Eu não consegui manter essa rotina. Para mim, não fazia mais sentido por um tempo e resolvi dar uma pausa nisso. Mas, junto com isso, já vinha a minha empresa, na verdade, a minha família, que é toda empreendedora e já tinha uma empresa de produtos de limpeza, né, uma indústria,
e resolvi conversar com eles, entender o que eu poderia fazer também no negócio da família, e surgi com uma ideia de transformar essa indústria para o varejo com a Greener. Então, apresentei essa proposta para os meus pais para ver se eles abraçavam a ideia. E eu também entraria nesse mundo empreendedor de outra forma, né? Aprenderia com uma empresa que já estava há 25 anos no mercado, outro setor, varejo, indústria. Então, para mim, seria um conhecimento e uma carga maior também. E foi a melhor escolha que eu fiz até agora. Espero que continue indo tudo bem. Naquele momento em que você falou com seus pais, como foi então que eles disseram: "Olha, vem trabalhar com a gente ou não? Olha, você vai se preparar, o que que você quer?". Conta para mim um pouquinho dos bastidores dessa sua entrada no mundo empreendedor. Como na minha casa nunca teve essa pressão de assumir os negócios da família, e era até uma segurança que os meus pais me passavam, que eu não teria essa responsabilidade se eu não quisesse, né. Então, quando eu fui conversar com eles não necessariamente apresentaram a ideia: "Venha trabalhar com a gente", mas deixaram aberta a porta, e como eu me apresentei, eles falaram: "Por que você não põe em prática essa sua ideia?", porque eu já conversava com eles, mesmo na gastronomia, eu conversava como uma ideia de negócio para eles mesmo, né, para mudar um pouco a empresa e atualizar, né, de uma certa forma. Então, foi uma chavinha que virou, que eles não me pressionaram, mas deixaram aberto, e eu senti essa necessidade, então, de me profissionalizar. Então, comecei a fazer uma faculdade focada, em marketing de negócios de varejo, e estou concluindo isso agora, só que o nosso maior desafio foi tomar essa decisão e empreender com a pandemia chegando, né. Então eu entrei na empresa em 2019 e a Greener nasceu no final de 19 para 2020. Então foram novos desafios que a gente teve que se adaptar. E quando você chegou com essa proposta, antes até da gente detalhar mais esse momento de pandemia, Ana Beatriz, de chegar e dizer: "Olha, pai, a gente, essa proposta agora dessa nova marca, ela vai atuar em determinado segmento", até porque eu tenho aqui alguns dados falando que o Brasil tem, né, um crescimento de vendas de produto de limpeza, né, de pessoas que estão preocupadas, e a gente percebe que também existe um movimento de cada vez mais as pessoas se preocuparem, por exemplo, com a questão de produtos que têm a ver com a questão de sustentabilidade. Sim. Como foi então É, apresentar também isso para sua família e falar: "Essa é a nova pegada"? Na verdade, a sustentabilidade esteve desde o começo da carreira dos meus pais. Então, quando eles montaram a indústria, o foco principal do meu pai era ser sustentável e biodegradável. Então, isso já estava no caráter da empresa, no nascimento da empresa, né, da primeira empresa. Então, eu não apresentei isso como uma inovação, porque já estava dentro, Já já era o era o DNA. perfil, já era o DNA. Então, para a gente, isso não foi uma adaptação, mas pensando nesse mercado de produtos de limpeza que é muito fidelizado, entrar com uma marca nova, num setor brasileiro que é, enfim, convencer e apresentar um detergente novo, um amaciante novo, uma fragrância nova, e, e abrir os olhos do cliente para dar uma chance para a gente, né? Em vez de você mudar o produto que você usa há anos na sua família, que passa de geração, minha avó usava isso, minha mãe usava isso, então eu também vou usar. Então, esse foi o desafio, né? Nesse mercado que cresce muito, mas também é dominado por principalmente empresas estrangeiras, né? Então, ser uma marca biodegradável, 100% brasileira, foi um diferencial, é ainda um diferencial para a gente, e a gente luta cada vez mais para conquistar esse mercado e fidelizar o cliente com essa eficiência, né? Mas e aí? Contexto de pandemia, como você falou,
qual foi o desafio? Até porque quando a gente fala de alguns segmentos e a gente percebe, também foi um momento de mais gente em casa, mais gente começou a se preocupar com o que usava em casa, tanto que a gente pode fazer aqui até uma aspas em relação ao setor de materiais de construção, né? Material de construção bombou e ainda está bombando quando a gente fala em vendas nesse período. A pessoa também passou a cuidar mais no que diz a respeito de manutenção e limpeza da casa? Sim, com certeza. Porque essa limpeza não veio mais associado a um hobby, mas sim a uma segurança, né. Então até quem não tinha esse costume ou tinha esse cuidado a mais com a casa, porque, enfim, tem o mito de: "Ah, não gosto de fazer faxina, contrato alguém para isso", e agora chegou o momento que você tem que fazer e que você tem que proteger a sua casa. Então, o maior desafio de uma marca nova ser lançada nesse período é passar a segurança de que nós protegemos também e podemos assegurar isso para você. Então, aumentou muito e a maioria das perguntas que vinham no momento de compra para a gente era: ah, mas mata todas as bactérias, mata todos os vírus. Enfim, éramos instruídos por Anvisa e tudo mais para como se portar dessa forma, como aconselhar, porque era uma insegurança para todo mundo, né? Não tinha jeito, assim. Então, se portar e se colocar no mercado dessa forma foi o desafio de se lançar no escuro, assim. Mas a gente viu que a melhor forma de fazer um lançamento de marca no momento de pandemia era a proximidade. Então a gente estava sempre deixando os nossos canais de contato e relacionamento com o cliente abertos e disposto para tirar todas as dúvidas, conversar, era ligação, era foto, os clientes mandavam vídeo da casa deles, eu tenho esse sofá, essa cortina, como que eu higienizo minha roupa, eu trabalho no hospital e tudo mais, então a gente dava essa assistência técnica que marcas do que você compra no mercado não te dão com tanta essa conversa rápida, né? Então a gente começou a conquistar o mercado dessa forma. E qual foi, então, dentro desse contexto, um grande desafio? É apresentar um novo produto, ter esse relacionamento com o cliente, ou, de repente, chegar e falar: "Não, a gente não foi fácil para a gente, porque a gente usou até muitas vezes como slogan do nosso negócio a própria Covid-19, a própria pandemia, que era uma nova alternativa para ter uma limpeza mais segura". Como foi essa estratégia? A nossa estratégia, na verdade, sempre foi focar na praticidade que os produtos apresentavam, então nas soluções, porque por mais que as pessoas ficassem mais em casa, foi muito claro o quanto de tarefas foi acumulando para se fazer dentro da sua casa, porque o seu escritório era a sua casa era a sua casa, o seu lazer era a sua casa. Então, a nossa estratégia foi educar o cliente como usar os nossos produtos para o tempo de lavagem ser mais rápido, as manchas saírem mais rápido, o que protege, o que não protege. Então, a gente também educava com coisas que não eram só nossa. Então, a gente começou a educar os clientes também, até com essas receitinhas que a internet dava sobre o que mata, o que não mata. Então, eu tenho certeza que a nossa maior estratégia foi o relacionamento, até para desmistificar, porque a gente percebeu que a gente entrando agressivo, querendo só vender o produto, não seria suficiente. A gente precisava criar essa segurança que o mundo estava precisando no momento. Esse relacionamento que não é só uma venda online, não é só uma apresentação. Então, o relacionamento foi a nossa maior estratégia, com certeza. Ana Beatriz, vocês esperavam fechar o faturamento de 2021 em R$ 220 mil. E agora, para 2022, inclusive, lançamento de uma nova linha de limpeza, dessa vez para calçados. Eu queria que você falasse desse fechamento de 2021 e o que pode trazer essa nova linha de produto. No final do ano, em dezembro, a gente lançou uma linha de limpeza focado
finalizando o resto da família, né? Então, focado em bebês e crianças. Então, isso fez com que nós dessemos um passo a mais para o fechamento do faturamento. Esse lançamento ajudou a gente a ter esse impulso no final do ano, e já pensando como começar o ano, né? Então, volta de férias, quais são as maiores necessidades, os maiores problemas que a gente precisa trazer soluções para as casas. E essa linha, tanto a linha Baby, que foi um sucesso para a gente, fez a gente pensar em mais nichos de mercado. E esse setor de calçados, principalmente tênis colecionáveis, que são uma fortuna, e aproveitando muito também a volta das viagens e tudo mais, a gente falou, é o momento da gente nichar e fazer um produto focado nisso. Então, esses lançamentos de nicho de mercado são que faz a Greener se alimentar assim de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente faz produtos convencionais, mas também o nosso foco sempre foi trazer soluções de nicho, soluções pontuais que outras pessoas não vão encontrar no mercado no convencional. E a gastronomia, onde ficou nessa história? Agora a gastronomia ficou no hobby, é cozinhar para os amigos. Às vezes eu faço um doce ali ou aqui, enfim, sempre tem os clientes fiéis que continuam dando aquela conversa para fazer. Os funcionários aqui na empresa adoram quando eu trago coisas. Então, hoje, a rotina de trabalhar numa empresa varejo fez com que eu tivesse tempo agora de curtir a gastronomia como um hobby, como um lazer. E o relacionamento com a família? É um desafio, né? Porque hoje ainda eu moro com os meus pais, então o nosso maior desafio e combinado é que a partir das 19 horas não se fala de trabalho. Dá para, dá para. Olha, eu quero falar alguma coisa que aconteceu hoje. Dá para, como se diz, cumprir esse combinado? Entre eles, eu tenho certeza que eles não cumprem. Comigo, eles cumprem bem. Então, é a base do bilhetinho. Deixo o bilhetinho na minha bolsa, que amanhã a gente conversa. Mas, às vezes, começa o assunto mais cedo no café da manhã, antes de chegar na empresa. Então, isso não tem jeito. Mas, à noite, dá para descansar. E qual é o futuro da Ana Beatriz empreendedora? Está valendo a pena essa trajetória? A gente sabe que é uma trajetória que começou agora em 2019, ainda é recente, mas já fala um pouco para mim do que você sente como empresária. Para mim, pessoa física, né? É um desafio muito grande, porque ser mulher num setor principalmente industrial, empresária no setor industrial, a gente tem que lidar, infelizmente, com muito machismo, com ainda mais pensando em idade, eu sou nova, né? Tenho 29 anos, então trabalhar com empresas maiores e empresas que são de pessoas mais velhas tem esse preconceito. Então, para mim, eu tenho que desenvolver isso diariamente, de não me auto-sabotar como empresária, mas me desenvolver sempre. Então, isso não faz de mim uma vítima, mas eu tento sempre trazer esse desenvolvimento pessoal e eu me encontrei. É difícil, às vezes, quando a gente está no começo dessa parte empreendedora, de assumir que você gosta disso, né? Porque natural muitas pessoas julgarem a quantidade de trabalho que você tem, ou por que você trabalha tanto, por que você gosta tanto disso. Então, a gente fica nesse meio de agradar a todos e agradar a si mesmo, né? Mas, para mim, tem sido um desenvolvimento pessoal muito grande, estar me superando diariamente, isso me impulsiona e eu tenho certeza que eu escolhi a carreira certa. Parabéns, então, pela escolha, sucesso, e a gente espera você aqui numa outra oportunidade para contar aí novas linhas, novos acontecimentos, novas marcas. Seja bem-vinda sempre aqui com a gente, viu? Muito obrigada, viu?
E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão no WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19978293776. Você também pode nos seguir nas redes sociais e ainda acompanhar os nossos programas através do youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá tem uma playlist do Ser Empreendedor e também de outras editorias, mas eu te convido para assistir o Ser Empreendedor, que traz não só a história da Ana Beatriz, mas de muitos outros empreendedores que podem aí inspirar você que nos assiste. Até um próximo programa.